Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com o Narrativas Antagonista, que é um programa que tem um formato diferente. Eu te trago os fatos e te dou a minha opinião. Só que antes de opinar, eu te falo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? E hoje nós vamos falar de um assunto que está super quente, que acabou entrando no debate político sem ter que entrar, porque hoje em dia a galera está politizando tudo. E não sei se vocês notaram, mas eu sou católica, apostólica, romana. Eu fui criada em colégio de freira. E por isso mesmo, vou trazer aqui para vocês o fato do dia. Conheça o Cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV. Muita gente debatendo, será que ele quer uma igreja progressista? Será que ele vai levar adiante uma igreja mais conservadora? Como que você faz para saber quem não entende nada? Se a pessoa te falar, ele é o sucessor do Papa Francisco, é uma pessoa que não entende nada de igreja. Porque todo Papa é o sucessor de Pedro, ele não é sucessor de outro Papa. Olá, olá, já estou dando dicas aqui, dicas. Mas enfim, bora lá para o fato do dia? Fato do dia, conheça o Cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV. Gente, que história! Por que Leão XIV? Já teve até o Leão XIII, mas tem mais de 120 anos que nenhum Papa se chamava Leão. Por que será que ele escolheu esse nome? Quem será que é esse Papa? Enfim, nós vamos falar aqui dos últimos Papas e lembrando sempre que a Igreja Católica é a instituição de poder que nós temos hoje mais longeva e uma das mais longevas da história da humanidade. Então, quando alguém está tentando encaixar a Igreja Católica na política do século XXI, você já sabe que nós estamos diante de um caso de síndrome de Dunning-Kruger, que é o quê? Quando a pessoa é tão ignorante sobre um tema que ela não consegue nem saber que ela é ignorante. Nós estamos falando de uma dinâmica completamente diferente aqui. Então, eu vou trazer para vocês recordar e viver aí dos papas para o pessoal lembrar e também o Cardeal Prevost. Quem é, o que esperar dele, ok? Primeiro vamos ao que esperar da militância. Eu vi isso, eu não aguentei. Vocês viram a mulherada da fumaça rosa? A mulherada da fumaça rosa? Pois é. Na tela, Brasil. Smoke out sexism! A woman's place is in the conclave! Smoke out sexism! God calls Catholic women to be deacons and priests! Smoke out sexism! Smoke out sexism! This is a tipping point moment, and many women are looking at the conclave and the future of the church to see and asking themselves, is there a place for me here? A male-only conclave is a celebration of patriarchy. A Catholic church without women has never existed and never will. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Enfim. A galera tá achando que a Igreja Católica é a USP, né? Que dá para você ir lá no grito, falar de cota, você consegue uma cota. Não é assim, amor. Vocês estão achando que é o quê? Que a Igreja Católica é Ministério Público agora? Você vai lá, conta uma história triste, eles estão te defendendo cota? Não é assim. Não é. É algo mais tradicional, que ocorre, olha, há muitos e muitos e muitos anos. Esse conclave tem gente falando que ele foi muito rápido, ele é um dos mais rápidos, mas ele não foi o mais rápido, tá? Teve 4 votações. O mais longo, gente, durou 3 anos. Lá para os idos de 1280 e pouco.
que foi quando se elegeu o Papa Gregório X. Eles ficaram lá, havia uma briga do governo francês com a Igreja Católica Romana, ficava meio a meio, não decidia. Gente, o povo começou a ficar revoltado, trancou eles, por isso que virou conclave, trancou os caras lá dentro, aí começou a racionar a comida e depois eles tiraram o teto. Aí 3 cardeais morreram e aí escolheram o Papa Gregório X, que não estava lá, estava lutando nas cruzadas, tiveram que ir pegar esse homem lá para trazer este homem de volta. E vamos agora a um momento icônico da história recente da Igreja Católica. Recordar é viver. Vamos para 1978, a primeira fala do cardeal Karol Wojtyła como Papa João Paulo II, um dos papas mais carismáticos da história. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio, mi corrigerete. O Papa João Paulo II veio ao Brasil 2 vezes, 1982, que foi assim, uma comoção, tem até música do repertório musical brasileiro sobre isso. Depois ele veio em 1997, e ele era um Papa que falava desse jeito aqui. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Porto Alegre
Em Porto Alegre dizem Papa é gaúcho. Em Bahia também. O Papa nosso guia. Adeus, até outra vez. Até amanhã. Tem um acontecimento marcante na vida de João Paulo II, que é quando ele sofreu o atentado, tomou um tiro. Aliás, por isso que o Papa Móvel começou a ser blindado. Só que o Papa perdoou o homem que atirou nele. Vamos ver. Estamos pouco depois do Natal, a 27 de dezembro de 1983. O prisioneiro turco Ali Agca, a cumprir uma pena de prisão perpétua numa penitenciária em Ancona, Itália, pela tentativa de assassínio do Papa João Paulo II, recebe a visita menos provável que se possa imaginar. É o próprio Papa de 63 anos, de seu nome Karol Wojtyła. Pergunta ao homem que o quis matar 2 anos antes se fala italiano e, quando recebe uma resposta afirmativa, senta-se ao lado dele numa cadeira de plástico no canto da sala e fala com ele a meia voz durante 21 minutos, sobre o que nenhum dos dois revela, mas parece que o Papa vai descobrir o que queria saber. Depois do encontro declara: toda a gente diz que Ali Agca é um assassino profissional. Isso significa que a iniciativa não foi dele, que outra pessoa deu as ordens. Mas quem foi essa outra pessoa, ainda só podemos adivinhar. E aí a gente teve esse momento de muita tristeza, muita comoção, porque foi um dos papados mais longevos da história. Muitos dos católicos se acostumaram que o Papa era o João Paulo II. E quando ele morreu, o enterro foi realmente uma coisa muito triste. Do enterro de João Paulo II. O principal colaborador do Papa, o cardeal Josef Ratzinger, celebrou a missa fúnebre na frente de dezenas de líderes mundiais. Fortes ventos soprando pela Praça de São Pedro adicionaram mais tristeza e luto à cerimônia. No final da missa, centenas de pessoas começaram a perguntar: será que o Papa João Paulo II vai ser declarado santo em breve? O tempo deu a resposta a elas. E aí, em seguida do João Paulo II, quem entra? O braço direito dele, só que de um temperamento diferente. A gente sai de um Papa que era muito carismático, tinha imitador do Papa em programa de humor no mundo inteiro, para um Papa que é mais intelectualizado, centrado, fechado, alemãozão. Vamos ver aqui. Papa Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. E neste papado acontece algo inédito na história milenar da Igreja Católica. Uma renúncia de Papa. Isso nunca havia existido antes. Recordar é viver. Vamos a 2013, a renúncia do Papa Bento XVI. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem Sancti Petri gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est,
que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitatem iam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, di 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis, pro omnia amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumeus pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut partibus cardinalibus, in elicendo novo Somma Pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita oratione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire vilim. Embora para os ateus teólogos e as pessoas formadas em teologia pela Universidade do Twitter haja uma rivalidade entre Bento XVI e Francisco, eles se davam bem. Tem até um filme, o Dois Papas. Cardeais da Igreja Católica são cardeais. Eles podem ter divergências pontuais, mas eles estão dentro do pensamento católico. E Bento XVI e o Papa Francisco se encontraram diversas vezes, o que também foi algo inédito na história da Igreja. O encontro de um Papa com alguém que já foi Papa. Isso nós vivemos pela primeira vez no século XXI. O Papa Francisco chegou de helicóptero e foi recebido por Bento XVI, que caminhava com a ajuda de uma bengala. Depois de trocarem um abraço, os dois se dirigiram à capela do palácio para rezar. Segundo um porta-voz do Vaticano, o Papa Francisco recusou o lugar de honra na capela. Ele teria dito que, como são irmãos, os dois pontífices tinham que sentar juntos em um mesmo banco. Na biblioteca do palácio, o Papa Francisco presenteou Bento XVI com uma imagem que considera símbolo do pontificado dele, a Virgem da Humildade. No encontro, Bento XVI entregou ao sucessor o relatório secreto sobre o chamado Vatilix, o roubo de importantes documentos da mesa do pontífice. Os dois conversaram a portas fechadas por quase 1 hora e o conteúdo da conversa não foi divulgado. O que se imagina é que eles tenham tratado dos escândalos de dinheiro, sexo e pedofilia que abalam a Santa Sé nos últimos meses. Recordar é viver. Vamos lembrar aqui, quando foi escolhido o Papa Francisco, que o Papa Francisco veio com um nome inédito. O cardeal Bergoglio escolhe um nome que em 2000 anos de igreja jamais tinha sido utilizado por um Papa. Papa Francisco I.
Sì, finalmente! Viva il Papa! Siamo contenti! Solo questo. Scuola, speriamo scuola. Perché ci piace scuola e speriamo che siamo sicuri che è la persona giusta in questo momento. E se non è scuola? Qualsiasi Papa va bene lo stesso. Dopo 2 giorni in attesa. Mamma, che tenemos Papa! Habemos Papa! Adesso siamo curiosi di sapere chi è. Escucha la campana, la campana! Brasília! E agora, nós tivemos, agora há pouquinho, comecinho da noite na Itália, horário do almoço, aqui no Brasil, a primeira aparição do novo Papa, Leão XIV. Para a gente falar do Leão XIV, por que ele escolhe o 14? Eu vou te falar de quem foi o Leão XIII, porque tem mais de 120 anos que não tem um Papa com o nome Leão. Papa Leão XIII é o Papa responsável por um dos marcos da Igreja Católica nos dias de hoje, que é uma encíclica chamada Rerum Novarum. É algo que na área da teologia, na área da filosofia, da construção do pensamento da igreja, é muito importante. E, olha que interessante, ele foi o primeiro Papa a nascer no século XIX e o primeiro a morrer no século XX. Foi um dos mais longevos, 93 anos de idade. Ele só não foi mais longevo que o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI foi o que viveu mais tempo, ele viveu 95 anos. Leão XIII, no momento da sua morte, era o terceiro Papa com pontificado mais longo, apenas superado pelo seu antecessor imediato, Pio IX, e por São Pedro. E agora vamos colocar aqui na tela quem é o novo Papa, a biografia oficial dele pelo Vaticano. Olha aqui, vamos ler. Ele é o primeiro Papa agostiniano e ele é o segundo Papa do continente americano. O primeiro foi o Papa Francisco, argentino. O cardeal Prevost tem 69 anos, nasceu em 14 de setembro de 55 em Chicago. O pai dele tem ascendência francesa e italiana e a mãe tem ascendência espanhola. Ele tem 2 irmãos. Ele estudou no Seminário Menor dos Padres Agostiniano e depois foi para a Villanova University, na Pensilvânia. Em 1977, vocês sabem no que o Papa se formou? Matemática. Nós temos um Papa formado em matemática. E também, depois, ele se formou em filosofia e aí seguiu na Igreja Católica. Ele serviu no Peru por muito tempo, depois nos Estados Unidos. Em outubro de 2013, ele volta à província agostiniana original dele, em Chicago, foi diretor de formação no convento de Santo Agostinho e ele ocupou esse cargo até que foi nomeado em 3 de novembro de 2014 administrador apostólico da Diocese Peruana de Chiclayo. Ele tem uma coisa muito interessante. Depois ele vai virar bispo de Chiclayo e só vai se tornar cardeal efetivamente em 2023, porque em janeiro de 2023 ele é chamado a Roma como prefeito do dicastério para os bispos
e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina e vira arcebispo. E depois, em 30 de setembro, ele se torna cardeal, tendo sob sua responsabilidade o diaconato de Santa Mônica. Agora, o tema que eu acho aqui interessante a gente falar para você conhecer o Papa. Todo Papa tem um lema episcopal, que é uma frase que ele usa. A dele é In illo uno unum. O que quer dizer isso? É um lema que Santo Agostinho pronunciou no sermão dele, que falava sobre o Salmo 127, para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. E aqui, olha, eu trouxe até um tweet meu que eu coloquei com a biografia, dá uma olhadinha aqui, biografia do Papa, dizendo que o mais importante para entender esse Papa é isso. E aí, recordar é viver. Vamos a 19 de agosto de 2024, uma homilia do Papa, que ainda não era Papa, ainda era cardeal, na diocese original dele, que é na diocese de Chiclayo, no Peru. Vamos dar uma olhada. Hermanas, como decía antes de empezar la misa, es para mí una alegría, una gran bendición estar nuevamente después de ya unos 9-10 meses desde la última vez, pues aquí en Chiclayo, especialmente para celebrar con ustedes la Eucaristía. Desde el principio quiero saludar, aunque no está presente, Monseñor Edinson Farfán, que muy generosamente me permite también celebrar con ustedes. Saludo a todos los sacerdotes, el equipo de sacerdotes aquí de la catedral presente y uno del pasado que ustedes probablemente conocen, que también ahora colabora con un servidor en Roma, que ha venido también el padre Edgar Rimaicuna, le damos también la bienvenida. Un aplauso quizás para decir bienvenido a casa. Y yo creo que un aplauso por todos ellos, pero también por todos ustedes, por ser fieles en este santo pueblo de Dios. He venido esta vez expresamente porque ayer en Chulucanas, cerca de Piura, han celebrado 60 años de la creación de la diócesis. E agora, cardeal Robert Prevost falando pela primeira vez como Papa Leão XIV. Na tela. Santo Agostino. Sou um filho de Santo Agostinho, che ha detto con voi sono cristiano e e per disse: voi vescovo. In questo convosco senso sou possiamo cristão tutti e para vós camminare bispo. insieme verso quella patria Nesse sentido, podemos todos caminhar juntos la quale Dio rumo a ci essa ha pátria, preparato. a qual Deus nos preparou. Alla Chiesa di Roma, A saluto Igreja speciale. de Roma, um saludo especial, uma saudação especial. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa Devemos che buscar juntos costruisce como igreja ponti missionária, di dialogo, uma igreja sempre aperta a que ricevere, constrói pontes come de questa piazza diálogo, con le braccia sempre aperte a tutti, aberta a receber, como essa praça, de braços abertos a todos, aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo. E se me permitem também uma saudação, uma palavra a todos aqueles, de modo particular, a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, donde un pueblo fiel
ha acompanhado a suo onde um povo fiel ha compartido sua fé. Acompanhou seu bispo, tanto para seguir, compartilhou sua fé e deu tanto a mim para seguir sempre como igreja fiel a Jesus Cristo. A todos vós, irmãos e irmãs, de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha e busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, que busca sempre estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Hoje, giorno della supplica alla Madonna di Pompei. No dia da súplica a Nossa Senhora de Pompeia, nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próxima, estar próxima, ajudar-nos com a sua intercessão e com o seu amor. Agora gostaria de rezar junto com vocês por essa nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo inteiro. Peçamos essa graça especial à Virgem Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Papa Leão XIV, que agora largou o discurso, provavelmente não vai falar, provavelmente é o momento da bênção agora. Bom, já vimos aqui que fala bem língua estrangeira, que ele não tem aquele sotaque dos americanos falando, não. Domina, não é o americano, né? Que tem aquele sotaque que todo mundo imita. Fala bem o espanhol, fala bem o italiano, já sabemos isso dele. Mas o que você achou dessa escolha? Você é católico? Você não é católico? O que você pensa disso tudo? Você acha que o Papa é importante? Que não é? Qual que é a minha opinião sobre isso? Calma, que antes de opinar, vocês sabem. Vocês sabem, antes de opinar vem o quê? As narrativas. Foi um golpe. Depois do Papa Francisco, a gente tem um Papa estadunidense bem na era Trump. Tudo indica que, assim como os evangélicos já se radicalizaram, já se bolsonarizaram, já começaram a apoiar o fascismo, a Igreja Católica está indo no mesmo sentido. Porque é óbvio que é uma clara sinalização para o Trump de que eles vão estar alinhados a tudo o que vier de lá. Mas, afinal, o que a gente podia esperar, né, desse conclave? Quando o Papa Francisco foi eleito, foi, assim, um ponto fora da curva na Igreja Católica. Por quê? Já é um lugar misógino, porque só tem homens. Não tem nenhuma diversidade, não tem nenhum cardeal LGBTQIAPN, YXZ+, menos vezes dividir. Você não tem mulheres optando ali. E agora, um estadunidense. Um estadunidense. É isso que temos. Felizmente, a Igreja Católica não manda no Brasil, porque é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Bom, pelo menos não é aquela avacalhação de Papa Francisco, esse aí, né? Mas me parece isentão. Me parece que a Igreja Católica escolheu um Papa isentão. Porque ele não é nem do lado desse progressismo desvairado de esquerdalha do Papa Francisco, que rasgou a Bíblia, do mesmo jeito que o Xandão rasgou a Constituição, mas também não é do lado conservador. Ou seja,
católico de verdade, esse Papa não é. Vamos ver agora se vai ter o mesmo nível de avacalhação ou se pelo menos vai se manter na linha. Os melhores candidatos, por exemplo, o cardeal Sara, seria um ótimo Papa. Não escolheram por quê? Eles que falam tanto de racismo, não quiseram um negro, né? Não quiseram por quê? Porque é conservador. E a lacração está chegando até na Igreja Católica. Enfim, esperamos que não vá ser tão avacalhado esse Papa que vem dos Estados Unidos. Será que a igreja daqui vai continuar na teologia da libertação? Vai continuar esculhambada? Você aí que enfiou a igreja na política, comunidades católicas de base, faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o perfil do Papa Leão XIV pode ensinar para a gente muito sobre uma nova forma de ver a atual polarização que está rolando no mundo inteiro. Você vai ouvir que foi escolhido o Papa isentão. E foi escolhido o Papa isentão. Como o cardeal Prevost era conhecido como sendo um dos poucos que conseguia fazer pontes efetivas entre conservadores e progressistas dentro da Igreja Católica. E ele tem aqui um lema dele, que é o que ele traz. Eu falei quando eu estava trazendo o fato do dia, mas eu faço questão de falar de novo, que é o seguinte: In illo uno unum, que são palavras de um sermão de Santo Agostinho, que querem dizer mais ou menos: embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Ué, mas então é o Papa isentão. É o Papa que não está para um lado nem para o outro. Aí você vai ouvir que vai ter gente que vai falar assim, não, porque na Bíblia tem que ser quente ou frio, porque o morno se vomita. O que vai ter de ateu teólogo e de Zé Cruzadinha palpitando sobre isso? Olha, eu já estou pedindo perdão antecipado porque eu já estou pecando por antecipação. O que é Zé Cruzadinha? Zé Cruzadinha é o cara que entrou ontem na Igreja Católica e ninguém é católico o suficiente para ele. Ele está ensinando todo mundo a ser católico, principalmente em rede social. Ele vai lá dar aula do que é ser católico, porque o único católico mesmo é ele. É a galera que foi dar aula de Bíblia para o Papa Francisco. Assim, na boa, é o Zé Cruzadinha. É o Zé Cruzadinha, o fenômeno que existe. Mas voltando aqui ao Papa Leão XIV, que seria o isentão, o que ele mostra para gente? Ele mostra que talvez a visão que as pessoas tenham sobre a polarização atual, ela esteja errada. Não tem, na realidade, uma polarização entre esquerda e direita e entre progressistas e conservadores. Não é essa a polarização profunda, porque essa dualidade sempre existiu. E essas duas forças sempre se equilibraram, principalmente na alternância. Quando a gente vê as pessoas querendo que o Papa seja ou progressista ou conservador, elas não estão levando em conta o quê? Que ser progressista ou ser conservador é coisa de poucos séculos para cá. A Igreja Católica, não. A Igreja Católica tem 2000 anos. A Igreja Católica é a instituição de poder mais longeva que nós temos nos dias de hoje. E uma das mais longevas da história da humanidade. A Igreja Católica entende de poder. E por isso ela pode ensinar para a gente sobre polarização. Esse Papa é o isentão. Ele não escolhe nem conservador nem progressista, fica fazendo ponte entre eles. Não, ele não é isentão porque a polarização não é entre conservador e progressista. A polarização é entre intolerante e mediador. Oi? Exatamente. Essa é a polarização que nós vivemos, a verdadeira. Não existe uma polarização entre conservador e progressista, entre esquerda e direita. A polarização mais profunda da sociedade é entre
intolerante e mediador. O intolerante é quem? É o cara que quer tudo só do jeito dele, do jeito que ele pensa, que está disposto a aniquilar adversários utilizando qualquer tipo de arma e que, com gosto, fecha os olhos e passa pano para qualquer indignidade, imoralidade e perversão em quem pensa como ele. Você conhece gente assim? A direita e a esquerda. E nós temos do outro lado o mediador. O mediador, ele é o quê? O que finge que não está vendo as coisas? Não, esse é o intolerante. Ele finge que não vê as coisas no grupo dele e vê só no do outro. Ele é o que se isenta? Não, esse é o intolerante. O que se isenta é o que vê o próprio grupo fazer coisas que não deve e cala a boca. O mediador é o quê? É o que enxerga que todos são humanos, que têm pensamentos divergentes e que têm regras. E que é preciso criar regras para que todos possam existir com respeito. Ele pode ter a convicção que ele tiver, progressista, conservador, de esquerda, de direita. Tem gente com todo tipo de ideologia que se comporta assim. Essa é a verdadeira polarização que nós temos hoje. Não é entre ideologias, é entre formas de se comportar, é entre formas de se conduzir. É entre quem opta por se agarrar a uma ideia e não admitir que ninguém pense diferente e agir com violência, e entre quem opta por ter sim a sua ideologia e fazer com que essa ideologia prevaleça por convencimento, respeitando os outros e respeitando inclusive quem pensa diferente. De que lado dessa polarização que você está? Bom, hoje foi diferente, mas não podia ser outro tema. Queria saber se você gostou dessa minha reflexão. Eu achei importante trazer aqui. Eu, como católica que sou, não sei se vocês perceberam que eu sou católica, eu fiquei muito emocionada ao ver o Papa Leão XIV. Achei ele muito carismático, sorridente, cheio astral, assim, que não dá pra gente achar muita coisa, né? Vendo a primeira vez. Gostei muito que ele, nesse dia de Nossa Senhora de Pompeia, que é o dia em que ele se torna Papa, ele rezou uma Ave Maria. Esse é o mês de Maria. Eu achei muito, muito, muito emocionante isso. E como eu sou católica, vocês estão esperando qual que é a palavra do dia? É óbvio. A palavra do dia vai ser Leão XIV. Ok? Todo mundo escrevendo Leão XIV não precisa ser católico. Pode ser ateu também, porque é uma das instituições de poder mais longevas da história do mundo e a mais longeva que existe hoje em dia. Não tem nada que seja institucional e que concentre poder há mais tempo do que a Igreja de Pedro, a Igreja Católica Apostólica Romana. Não esquece de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e de recomendar para mais gente Narrativas Antagonista. Verifica se você está inscrito no canal e se já tocou o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando hoje por aqui, amanhã eu estou de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!